Graça e paz, meus queridos irmãos. É um prazer, uma alegria estar novamente compartilhando com vocês a palavra de Deus. A semana foi uma semana de paz, de a presença de Deus, de experiências com Deus. No nosso particular aqui, sem estar muito em contato físico com os irmãos, mas eu tenho sabido que os irmãos têm estado na batalha, têm estado aí no seu dia a dia. E eu confio plenamente que Deus está renovando as forças e o coração de cada um nessa nossa caminhada aí meio isolado fisicamente, mas estamos alinhados espiritualmente, porque é o mesmo Espírito que opera em mim, opera na minha esposa, opera em você, seus filhos, enfim, todos aqueles que receberam o toque, a ação, a presença do Espírito Santo e entregaram suas vidas, estão em comunhão com Ele. Nós falamos uma mesma língua, estamos numa mesma condição. Nós vamos estar compartilhando hoje a terceira carta à igreja de Pérgamo. É a terceira carta de Jesus à igreja, a uma das 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Pérgamo. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Esmirna. Então, essa é a igreja de Pérgamo que nós estamos compartilhando hoje. Era uma igreja também que estava dentro de um processo. A gente vai ver agora que a palavra de Deus ela vai se aprofundando, ela vai se ampliando, ela vai se abrangendo, ela vai trazendo, né, as demais igrejas para dentro de um cronograma, de um propósito, de uma visão. E nós só podemos perceber que é totalmente organizada, porque nosso Deus é organizado, nosso Deus é ordeiro, nosso Deus é um Deus que trabalha de maneira sábia. E nessa carta à igreja de Pérgamo, né, que significa governo, é a igreja que simboliza, né, o casamento, a união agora do Estado com a igreja e Estado. Na igreja de Esmirna nós vimos que Esmirna ela sofria por ser perseguida, atacada de fora para dentro, ou seja, aquelas pessoas que não faziam parte da igreja perseguia a igreja, muitos cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo torturados. Enfim, foi um período de perseguição. Nós podemos falar ainda que naquele momento, lembrar que foi nesse momento que a igreja ela mais cresceu, ela mais se desenvolveu, porque foi visto de uma maneira clara, direta, na experiência, né, direta com os cristãos da época, que eles estavam caminhando, apesar de estarem caminhando muitas vezes para o martírio, para a morte, eles estavam conscientes, eles estavam alegres na presença de Deus, e em nenhum momento eles mostravam covardia, medo ou desespero, como aqueles que vão para a morte sem Cristo. Então nós que vamos com Cristo por amor a Jesus, isso é um privilégio, é uma honra para nós. E o Senhor sempre dá graça àqueles que estão nesse caminho, uma graça que extrapola o entendimento humano, que o Senhor sempre opera quando nós mais precisamos. Às vezes a gente olha para um problema e fala, eu não teria condições de passar por essa mesma situação, por esse mesmo problema, por esse mesmo caminho que essa pessoa passou, porque é muito sofrimento. Mas com toda certeza, se você tiver que passar por um caminho desse, naquele momento Deus te dará ou nos dará a graça necessária para suportar e vencermos, né? Vencermos de cabeça em pé, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Então, Esmirna foi uma igreja perseguida de fora para dentro. Agora, nesse período, Jesus ele fala sobre a igreja sendo agora investida de autoridade, tendo um relacionamento amistoso com o Estado, o governo, e aí eles formam um conluio aonde esta igreja, logicamente, para que continue mantendo, né, as boas relações com o Estado, ela teria que ser mais flexível, mais abrangente, a sua palavra ela não poderia ser mais tão
pungente, tão efetiva, ela teria que ser uma igreja um pouco mais, vamos dizer assim, politizada, né? E por assim dizer. Então, aqui nós vemos o que Jesus ele fala a essa igreja que saiu da doutrina fundamental e básica dos apóstolos e agora ela se macumuna, ela se arranja, ela se organiza para estar num bom relacionamento com o Estado ou com a política humana. Veja o que a palavra de Deus diz. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus está falando: eu sei as tuas obras, eu sei onde você habita, que lugar que você habita agora, que igreja de Pérgamo, é o lugar aonde está o trono de Satanás. Veja aqui no versículo 9 desse mesmo capítulo, quando Jesus ele fala à igreja de Esmirna, a igreja que nós falamos semana passada, ele diz assim: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, a igreja estava no meio de um ambiente onde a pressão, a perseguição, ela vinha de fora para dentro. A igreja era um grupo que estava mantendo a sua posição, se mantendo na tribulação, mesmo com pobreza, mesmo com perseguição, né? Jesus se apresentou como era aquele que foi morto e que vive e estava sendo oprimido. E agora nós vemos que em Pérgamo, né, esse trono está dentro da igreja, ou seja, a igreja, a perseguição vem de dentro para fora, da liderança, dos governos, da própria liturgia, da própria teologia, que está sendo contrário, divergente, ou estava conduzindo a igreja para um caminho diferente do que os apóstolos estavam direcionando. Então ele diz assim: eu sei as tuas obras, onde tu habitas, que onde você está, está o trono de Satanás. E você, apesar de estar ali sob, né, o governo, sobre a liderança, sobre as exigências desse governante, veja que quando eu vou colocar trono, ou seja, é o lugar aonde Satanás se assentaria para coordenar, para organizar, para administrar, para governar. Ou seja, esse trono simboliza que existe um domínio satânico controlando a igreja de dentro para fora. Ele diz assim: mas dentro da igreja, veja assim, e você retém o meu nome e não negaste a minha fé. Apesar de ter lá Satanás no trono, o governo, a liturgia, as liturgias, a teologia, os ensinamentos, todas as doutrinas distorcidas, dentro dessa igreja existia um povo que ele chamava aqui a minha testemunha, Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. Quando nós temos a palavra verdadeira e viva do Senhor Jesus no nosso coração, quando a fé realmente ela não está estribada em Cristo, quando nós, como o exemplo de João 15, como galhos da videira, estamos enxertados na videira que é Cristo, ninguém pode nos enganar. Nós não aceitamos qualquer ensinamento, qualquer doutrina
que não seja a verdadeira e pura palavra de Deus, que norteia nossa vida, o que deve nortear a tua vida, o que deve nortear deve ser a palavra de Deus. As Escrituras. O que a Escritura diz é o que devemos seguir, porque quando nós seguimos a Escritura, Deus está conosco. Veja que Antipas ele se opôs, e esse Antipas, nós podemos dizer, entender essa palavra, esse nome, talvez um nome de uma pessoa, talvez um líder daquela época. Eu sei que não é um nome específico dessa pessoa, mas a palavra, vamos ver, anti, que é contra, paz, anti-paz, anti, contra, paz, os papas, contra os líderes. Este líder se levantou e com ele muitos outros se levantaram juntos, e agora este grupo, ele estava ali dentro, né, servindo, se mostrando fiel. Diz assim, versículo 14, continuando: as poucas coisas que tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. São os ensinamentos de pessoas que estão no meio, se dizem crente, tem a postura de quem entende, de quem conhece, de quem domina o assunto, de conhecedor, de espiritual, né? Cheio do Espírito, mas que ensinam ensinamentos distorcidos. Quem era Balaão? Balaão era um profeta judeu, israelita, mas que se vendeu e em troco de dinheiro, ele profetizar e amaldiçoar o povo de Israel. Então, nós vemos que hoje, será que está diferente? Será que nós vemos pessoas, líderes, pastores, líderes de igreja, enfim, pessoas envolvidas com a igreja, com o seu entusiasmo, a sua intencionalidade de fazer e trabalhar para Deus, para o crescimento da obra de Deus, para abençoar o povo de Deus, que é você, servo e serva do Senhor? Nós não podemos, nós não estamos vendo muitas pessoas amando esse mundo e se dedicando por amor ao dinheiro, fazendo o povo errar o alvo, se distanciar, viver uma vida, perder seu tempo, uma vida que ele julga ser espiritual, mas é uma vida totalmente religiosa e não uma vida de relacionamento com Deus. Infelizmente. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós vemos dois elementos ali, dois personagens. Primeiro, ele se refere a Balaão, e se agora aos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas seriam aqueles que estavam discipulando e estavam com o controle eclesiástico da igreja. Ou seja, aquele que organizavam a igreja, que cuidavam da liturgia. Não, o culto tem que ser dessa forma, os ensinos têm que ser assim, as coisas têm que acontecer dessa forma, e formatos totalmente fora, né, diferentes daquilo que o Senhor Jesus instituiu, porque na verdade Jesus instituiu o servir a Deus. A palavra de Deus diz que aonde nós vamos encontrar Cristo, quando aquela mulher samaritana se encontrou com Jesus, Senhor, né, os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém que vamos adorar, mas o nosso povo diz que é nos montes. Aí Jesus fala para eles: os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores de Deus. Arrepende-te, ele diz. Quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada que sai da minha boca. Um momento vai chegar
em que a espada, que é a palavra de Deus, ela vai fazer diferença. Isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo. Foi o meu período em que se levantaram os pais da igreja, Lutero, John Lux, enfim, vários homens de Deus que naquela época defendiam, né, advogavam a doutrina perfeita que era a doutrina dos apóstolos, fez com que as verdades pudessem ser novamente garimpadas no meio daquela multidão de ensinamentos errados. A salvação é pela graça, né? A vida espiritual pela fé, o crescimento da vida espiritual para a salvação através de receber a Jesus, da fé em Jesus e o crescimento da vida cristã em busca da santificação, como diz o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os princípios da justificação pelo sangue de Jesus, conforme diz Romanos capítulo 5, diz que nós somos justificados pela fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas colunas basilares, né, básicas da vida espiritual cristã, precisavam ser reerguidas, precisavam ser levantadas, e nessa igreja de Pérgamo, a palavra de ordem de Jesus era essa: servir ao Senhor, voltar aos princípios doutrinários, a doutrina dos apóstolos, conforme capítulo 2 de Atos, e nos agradecermos a Deus porque Ele está nos dando um alerta, abrindo os nossos olhos. Eu digo sempre que se você e eu não temos prazer de sermos exortados pela palavra de Deus, nós não precisamos de Jesus. Se nós não temos alegria de sermos corrigidos pela palavra de Deus, nós não precisamos de Jesus. Se nós não temos alegria de sermos repreendidos pela palavra de Deus, nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos do Evangelho. Se nós achamos que nós não precisamos, que nós estamos bem espiritualmente, que nossa vida está muito bem espiritualmente, que nós não precisamos mais ser ensinados, que nós já sabemos tudo, então não precisamos mais de Jesus. Não precisamos mais de Jesus, porque Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os oprimidos, Jesus veio para os cansados, Jesus veio para os que estavam desesperançados, Jesus veio para os que estavam perseguidos, pelos que estavam maltratados. Então, se nós não estamos em nenhuma dessas situações, nós não precisamos de Jesus, nós já estamos bem. Em compensação, não haverá salvação. Estaria num caminho errado, num caminho de autorrealização, de alegria material e física, de um descanso, de uma comodidade, de um conforto secular. Porém, a vida de comunhão com Deus estaria interrompida. Que nós amemos a exortação da palavra de Deus, que nós amemos a palavra de Deus, que nós amemos sermos corrigidos, disciplinados, ainda que muitas vezes essa disciplina nos traga entristecimento e dor, mas isto é o trabalho, porque enquanto nós estamos nessa caminhada, a santificação é isso, a santificação é aperfeiçoamento. Que Deus possa estar com a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos viver como a igreja de Pérgamo, buscando estar na presença de Deus e não nos deixarmos contaminar com os falsos ensinamentos e as falsas lideranças, mas buscar a pura e perfeita palavra de Deus. Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor.